Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre gestão na produção de refeições. Esse é o nosso oitavo encontro, nossa oitava aula. E hoje, pessoal, nós vamos estar falando um pouco aí sobre o controle de qualidade e a avaliação do serviço. Então, a cada ano, pessoal, a cada ano que se passa, ocorre um crescimento de cerca de 20% no número de empresas aí no setor de refeições coletivas, ou seja, no setor de UANS, Unidade de Alimentação e Nutrição. Então, gente, é muita coisa, é 20% desse aumento a cada ano. Então, no mesmo sentido, aumento preocupações, porque eu tenho um crescimento de setor, tá, dessas empresas. Só que, em contrapartida, antagonismo a isso, eu tenho preocupações aí com relações a patologias, tá, a doenças transmitidas por alimentos, que são as DTAs. Então, eu tenho que estar relacionando. Eu tenho esse aumento de serviço, essas empresas estão aumentando, o comércio está girando, vamos pensar dessa forma, só que eu tenho preocupação junto. Eu tenho, com o aumento do setor, eu posso ter aumento de DTAs. Então, desta forma, precisamos pensar em medidas, tá? Em medidas de prevenção, em medidas que previnam essa contaminação nas diversas etapas desse processo produtivo. Bom, vamos pensar assim que a cada ano temos aumento de setor, a cada ano temos aumento dessa preocupação. Só que nós precisamos pensar, juntamente com isso, como nós vamos prevenir, como nós vamos abordar esse problema. Então, DTAs, pessoal, elas são um dos principais fatores que contribuem para os índices de mortalidade, tá, nos países da América Latina e do Caribe. Então, voltando um pouquinho, tá? Nós estamos falando de algo importante, que é o crescimento, tá? Vamos voltar aqui, que é o controle de qualidade e avaliação desse serviço. Então, eu preciso controlar, eu preciso ver a qualidade. Eu sei que a cada ano, 20%, pessoal, é muita coisa. 20% temos aumento nesse setor de refeição. Só que com isso, tá? Antagonicamente, eu tenho aumento do setor maravilhoso. Então, está crescendo economicamente. Então, isso é bacana. Só que junto com isso, tá crescendo aí lado a lado, tá? Vamos pensar assim, eles estão de parzinho, estão de mãozinha dada aqui, as DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos. Então, nós temos que pensar em medidas de prevenção. Tá? Como vai ser controlado? Como que vai ocorrer esse serviço, evitando esses riscos de morbidade em diversos países? Então, temos a importância. Qual é a importância, tá? Importância nesse controle de qualidade em serviço de alimentação. Gente, temos vários pontos e eles se interligam entre si. Primeiro ponto, tá? Não menos importante aqui, é a segurança, tá? A segurança alimentar e nutricional, a segurança dos alimentos. Tá? Eu preciso ter essa segurança desde a aquisição. Desculpa. Seguido por serviços de alimentação e DTAs. Tá? Preciso ter essa importância, esse controle dessas DTAs, relacionando também as boas práticas, tá? Que são as boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle. Tá? Então, eles se relacionam. Por fim, não menos importante, vigilância sanitária. Então, esses pontos devem ser levados muito em consideração. Então, essa é a importância desse controle de qualidade. Eu tenho que estar pensando na cadeia produtiva, porque o serviço está aumentando, a produção está aumentando. Ponto. Isso nós sabemos. Junto com ela, temos risco de DTAs e risco de outras coisas aí que estão relacionadas. Então, eu tenho que levar importância, eu tenho que determinar essa importância, definir e adequar. Bom, quando eu falo de segurança alimentar, segurança dos alimentos aí e nutricional, não podemos deixar de falar aí desde o início como um todo. Primeira Guerra Mundial, pessoal. Tá? Então, a segurança dos alimentos começou a ser discutida por volta de 1914, 1918. Tá? Então, temos enfoque aí na Primeira Guerra Mundial.
Então, foi a partir dessa Primeira Guerra Mundial que se falou em segurança dos alimentos, que foi quando os países previram a possibilidade de cada um produzir seu próprio alimento. Tá? Então, começamos a pensar em segurança alimentar. Começamos a pensar em segurança alimentar e nutricional. Primeira Guerra Mundial. Então, muito tempo atrás aí, 1914 a 1918, que houve a necessidade, tá? Eles começaram a enxergar essa necessidade, essa possibilidade de cada um produzir o seu próprio alimento. Porque teve escassez, gente. Vamos pensar nisso. Guerra, tá? Então, por mais que nós estamos num país que, infelizmente, está tendo guerra no momento atual, não o nosso país, né? Vamos pensar assim, mas temos uma guerra próxima. Que atinge, não é próxima, eu digo, de países vizinhos ou algo do tipo. Mas acaba que tudo se interliga. E numa guerra ninguém ganha. Consequentemente, nós também perdemos com isso. Mas lá no início, na Primeira Guerra Mundial, pessoal, tá? Era diferente, eram outros tempos. Então começou a se verificar essa possibilidade, começou a ter lá um pensamento longe sobre segurança alimentar e nutricional. Passou-se aí para a década de 80, tá? De 1980, tá um pouquinho à frente. Então, no Brasil, o tema ele foi abordado na década de 80, com a proposta do governo de instalar a Política Nacional de Segurança Alimentar. Tá? Então, começamos aqui a caminhar. Vamos pensar dessa forma. Temos aí uma proposta na década de 80, esse tema ele foi abordado, e teve uma abordagem aí. Começamos a pensar aí, pensar em instalar, o tema foi abordado, e esse tema foi o quê? Política Nacional de Segurança Alimentar. Temos aí, em seguida, a Lei Orgânica, tá? Que é uma lei que nós utilizamos até hoje, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a nossa Lei Losan. Então, começamos a pensar em 1980, o tema foi abordado e temos com isso a Losan. Temos a criação dessa Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, tá? Que é a Lei de 2006. É uma lei relativamente nova, tá? Se nós vamos pensar que começou a se pensar em segurança, começou a se falar em segurança alimentar e nutricional na Primeira Guerra Mundial, 1914. Tá? E essa lei orgânica só foi instalada em 2006. Então, vejam só o caminho que percorreu para nós começarmos a ter uma lei para falar de segurança alimentar e nutricional. Então, em 2006, definiu-se o conceito de segurança alimentar e nutricional, tá? Que vai englobar aí alguns direitos, como direito humano, alimentação adequada. Pessoal, então, vamos pensar um pouco, tá? Relativamente, essa lei, a nossa lei que nós usamos até hoje, a Lei Losan, a Lei Orgânica, ela é nova. Tá? Então, a partir dela, nós temos alguns direitos. Direito humano, alimentação adequada. Tá? Então, essa lei, ela estabelece o direito humano, alimentação adequada, declarando aí que a alimentação é um direito, tá? É um direito fundamental do ser humano. Tá? Então, a alimentação adequada é um direito. Qualquer ser humano deve ter acesso a uma alimentação adequada, em quantidade, em qualidade. É um direito. Tá? Então, isso é inerente à dignidade da pessoa humana e é indispensável. A realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança de alimentação e nutrição à população. Tá? Então, nós temos uma lei para isso, temos uma lei orgânica que assegura a alimentação nutricional, alimentar e nutricional, que assegura essa alimentação adequada, ou seja, é um direito. A alimentação é um direito de todos, tá? Precisamos ter uma alimentação em quantidade, em qualidade, em harmonia e adequação, tá? Então, não é um dever, é um direito. Então, isso que fique bem claro para vocês.
É um direito que foi adquirido, então o direito adquirido não se perde, e temos o poder público. Ele deve adotar políticas, ele deve seguir políticas públicas necessárias para garantir essa alimentação adequada. E quais são os serviços, tá? Temos serviço de alimentação e DTAs. Alimentação comercial, alimentação coletiva, tá? São distintas, tá? São alimentações distintas aqui, mas que no final o objetivo é o mesmo. Quando nós falamos de alimentação comercial, pessoal, então são serviços de alimentação fora do lar, tá? São essa alimentação que nós consumimos fora do nosso lar. E ela pode ser dividida em dois segmentos aí. Temos a alimentação comercial, que são o quê, pessoal? Os restaurantes, os bares, as lanchonetes. E a alimentação coletiva, que é as nossas UANs, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Função das duas é a mesma, tá? É servir um alimento adequado para aquele público específico, em quantidade e qualidade. O que diferencia é a rotatividade aqui. Tá? Então, unidade de alimentação e nutrição, as nossas UANs aí, muitas vezes não tem rotatividade de clientes. Quando nós estamos falando de empresas, quando nós estamos falando de hospitais, tem rotatividade, né, pessoal? E a alimentação coletiva, tá? Então, basicamente, o que vai diferir, elas representam locais que têm destaques na epidemiologia de surto de DTAs, infelizmente. Tá? Infelizmente, as UANs, elas têm destaque aí, aqui, a nossa alimentação coletiva, elas acabam tendo um destaque em DTAs, em surtos epidemiológicos de doenças transmitidas por alimentos. Embora sejam subestimados como um todo, são os principais fatores que contribuem para o índice de morbidade, tá? No país em desenvolvimento. Então, infelizmente, pessoal, nós temos que levar muito em consideração esses pontos. Então, a parte comercial, o que ocorre aqui? Muitas vezes a alimentação comercial, por ser restaurantes, bares, lanchonete, a rotatividade é grande. Tá? O cliente, pode ser que ocorra esses surtos de DTA no mesmo local, no mesmo dia, com mais de 6 clientes. Mas vocês acham mesmo que os clientes muitas vezes vão notificar? Não. Não, muitas vezes não. Então isso passa o quê? Infelizmente não tem notificação, então não sabe o que aconteceu. Então por isso que quando nós falamos do comercial, tá, da alimentação comercial aqui, nós falamos que elas representam um destaque epidemiológico de surtos, que é mais fácil. Então a rotatividade de clientes não é grande, não existe essa rotatividade. Normalmente são os mesmos clientes no mesmo local, no mesmo horário. E eles se interligam, eles se falam, eles se comunicam, isso é óbvio, todos se conhecem. Não todos, né? Porque numa fábrica de 1000 refeições, cada um vai conhecer o seu setor. Porém, pessoal, como esses setores muitos se conhecem, se 5 ou 6 pessoas passam mal, é fato que eles vão relacionar a alimentação. Tá? Então, eles vão relacionar a alimentação, eles vão notificar, consequentemente, vão ser feitos testes para descobrir, para identificar, né? Não é descobrir, não é a palavra. Identificar se tem algum patógeno nesse alimento. Então, por esse motivo, que a alimentação coletiva ela é campeã, tá? Ela representa aí locais que têm surtos bastante aí fortes, tá? Isso tem risco de morbidade, pessoal. Então, essas DTAs. Tá? As DTAs, elas são oriundas da ingestão de produtos contaminados. São doenças transmitidas por alimentos. Então, essa contaminação, ela pode ser causada por bactérias e suas toxinas, por vírus, por parasitas ou por toxinas naturais. Tá? Temos aí cogumelos venenosos, temos toxinas de algas, temos toxinas de peixe. Então, nós temos uma infinita, tá? 1 milhão, infinito de bactérias. Então, nós podemos ter uma infecção, uma toxinfecção, uma intoxicação. O que vai definir é o tipo de patógeno que vai estar presente. Essa bactéria, ela tem toxina? Qual o tipo de toxina? Tá? Vírus, gente,
Temos infinitos de vírus, assim como parasitas, toxinas naturais. Eu diria que toxinas naturais é um pouco menor, tá? Essa contaminação nos dias atuais, mas existe, está aí presente. Tá? Então, temos uma alimentação coletiva que ela, infelizmente, ela tem um destaque para essas contaminação de DTAs, devido, que eu já expliquei para vocês, é a notificação. O comercial não vai ter essa notificação com facilidade. Então, é um pouco mais difícil. Além dessa contaminação aí por bactérias, por fungos, enfim, temos contaminação por produtos químicos, tá? Que esses alimentos podem estar contaminados. Gente, temos metal pesado como chumbo, temos metal pesado como mercúrio, principalmente em algumas regiões aí do país, tá? O alimento ele pode sim estar contaminado com mercúrio e os agrotóxicos, tá? Que são aí bastante comum e estão presentes nos alimentos. Então, pode ter essa contaminação, principalmente se consome todos os dias naquele local, como é o caso da alimentação coletiva. Tá? Infelizmente, temos outras contaminações aí. Não é tão comum? Não diria, pessoal. Então, contaminação por metal pesado é muito forte nos dias atuais. Especificamente, aí nós estamos falando de chumbo de mercúrio, mas temos muitos metais pesados que contaminam. E os nossos clássicos aí, agrotóxicos. Temos alguns fatores, tá? Fatores aí que são responsáveis por esses surtos de DTAs. Higiene de equipamentos e utensílios, tá? Então, é um dos principais fatores. Então, o equipamento e esse utensílio mal higienizado são fatores que vão levar aí a algum surto de DTA. Tá? Eles são responsáveis por esses surtos. São relacionados à higiene não adequada, tá? Uma higiene inadequada dos equipamentos e desses utensílios, tá? Então, é o principal fator, a higiene. Então, desde os primórdios, nós temos que estar pensando, temos que estar fazendo um treinamento adequado para a higienização adequada dos equipamentos e também evitar contaminação cruzada. Temos práticas incorretas de manipulação, desde a aquisição da chegada desse material que vai ser armazenado até o processamento. Então, práticas incorretas, pessoal, de manipulação de processamento, desta forma, o manipulador aqui, ele é responsável por até 26% de surtos de enfermidades bacterianas veiculados por alimentos. Então, gente, é bastante, tá? É 26%. Em porcentagem, isso aqui, vamos pensar uma prática incorreta de manipulação e de processamento. Então, quem é o responsável? O manipulador. Tá? Uma prática irregular, uma prática inadequada, um treinamento inadequado, levou a essa contaminação, a esse surto, a essa enfermidade bacteriana que é veiculada por um alimento. Ou seja, ele é responsável pela essa contaminação. Tá? Ele estava aí com bactérias, vamos pensar na higiene das mãos. A higiene das mãos não foi higienizada da forma correta. Esse manipulador está com alguma bactéria presente e ele manipulou esse alimento. Gente, ele contaminou, tá? Ele contaminou a alimentação como um todo. Aí, se o cliente vai consumir esse alimento e ele não está, vamos pensar aí na carga de bactérias, carga microbiológica desse alimento. Mas se for uma carga muito alta, a chance de causar uma intoxicação, uma toxinfecção é muito alta. Se for uma carga mais baixa, a chance reduz. Porém, eu tenho que pensar no cliente com uma imunidade baixa. Independente, pessoal, se ele tiver com uma imunidade baixa e a carga viral, a carga bacteriana, tá, nesse alimento for baixa, ele vai se contaminar. Então, tem risco de morbidade, tem risco sim de morte aí como um todo. Então, o que vai acontecer, pessoal? Tem que ter treinamento, tem que pensar no manipulador, ele deve ter hábitos de higiene adequado, tá? Vamos pensar aqui que essa higiene não estava inadequada no momento que ele manipulou esse alimento. Pensando em 26%, que é bastante, tá? Eu trouxe esse dado aqui, que é bastante. Então, o manipulador, ele é responsável por 26% dos surtos quando ele não tem uma boa higiene. E estando contaminado, é óbvio, né, pessoal?
Temos também, não podemos deixar, né, claro, a matéria-prima estar contaminada. Ela já pode vir contaminada, tá? Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado no recebimento desse alimento. Verificar características organolépticas, cor, sabor, né, no caso se for provar, aroma e textura. No recebimento, temos que se focar basicamente na cor, no odor, né, no caso aí, e na textura. Vamos pensar em produtos carnes, pessoal. Qual é a cor desse produto carne? Ele está adequado? Qual é a textura? Qual o odor dele? Temos que sempre estar pensando em matéria-prima contaminada. Não recebe matéria-prima com suspeita de contaminação. Se essa matéria-prima, pensando em alimentos in natura, eles devem vir refrigerados. No momento do recebimento, vocês vão chegar, vocês vão receber, vocês vão verificar validade, verificar cor, vão verificar textura, enfim, e vão verificar aonde foi feito o transporte. Se o transporte não está na temperatura adequada, pessoal, não recebe. A chance da matéria-prima estar contaminada é alta. Então, se a matéria-prima está contaminada, essa matéria-prima foi preparada e foi distribuída, pode ter surto de contaminação nessa unidade. Nunca se esqueçam, responsável é sempre o nutricionista, não é quem preparou, tá? Vamos pensar aqui, o manipulador ele é responsável por 26%, mas quem vai responder é o nutricionista, não vai ser o manipulador. Nós estamos acima, nós somos o topo da cadeia, então quem vai responder por tudo dessa unidade é o nutricionista. Temos também aí, não podemos deixar de falar, na inadequação no processamento, tá? Ele é responsável também, e principalmente no processamento envolvendo um controle de tempo e temperatura. Então, não podemos levar isso em consideração. Tá? A matéria-prima contaminada, pessoal, nossa, é algo inadmissível, mas um processamento inadequado também. Então, tempo e temperatura. Então, isso é controlado. A partir do momento que esse alimento chegou in natura, ele vai ser armazenado da forma correta. Qual o tempo que ele vai ficar ali armazenado? Qual a temperatura? Está adequada? Então, a temperatura ela é aferida, ela é verificada todos os dias. O alimento foi preparado. Ele vai ser distribuído, ele vai para a bancada. Aí vai ali para os pastrus, ele vai para a ala de distribuição. A temperatura, ela tem que ser conferida todos os dias, a partir do momento que o alimento foi servido. Tá? A temperatura, ela é conferida, ela é anotada, e qual é o tempo que esse alimento vai ficar exposto. Também, ele não pode ficar por um tempo maior, de acordo com a legislação. Então, cada tipo de alimento tem um tempo e uma temperatura adequada, então tem que ficar atento a isso. Controle de qualidade e segurança, tá? Desses alimentos como um todo. Foco 1, recebimento, tá? Nós vamos lá, eu adquiri, é que eu nem coloquei aqui, pessoal, mas nós temos que pensar desde a aquisição, desde o fornecedor. O fornecedor tem que ser idôneo, tem que ser correto, deve estar de acordo com a legislação. Vocês vão estar eliminando aí 60% de chance de qualquer problema no futuro. Chegou esse alimento, receber. Então, eu preciso ter o quê? Um controle. Então, um controle higiênico-sanitário, ele deve estar presente aí nessas atividades de recebimento, de armazenamento, de preparo e transporte dos produtos alimentares. Normalmente, é uma pessoa específica que vai estar recebendo, tá? Pode não ser um nutricionista que não está naquele local, mas tem uma pessoa treinada. Tá? Temos uma pessoa treinada que vai receber esse alimento, vai saber identificar todas as características desse alimento. Aí ele vai receber. Ele não assina nada se não estiver de acordo. Vai armazenar e verificar também como foi feito esse transporte. Recebi, vou armazenar. Então, temos erros aí que ocorrem no momento do armazenamento. Então, temos erros comuns. Então, o erro de armazenamento inadequado é o que vai contaminar, tá? O que vai culminar aí, que vai culminar na contaminação desse alimento a ser comercializado. Temos alguns, pessoal.
preparação com antecedência desses alimentos, tá? Combinado a uma temperatura de armazenamento que favorece o quê? Multiplicação de bactérias, de micro-organismos patogênicos ou a formação de toxinas. Então, o armazenamento adequado, pessoal, é o ponto-chave para tudo isso. Precisamos sempre estar pensando, se eu vou preparar esse alimento antecipado, onde ele vai ser armazenado até o momento que ele foi servido, tá? Então, é algo aí que caminha junto que vai dar muito ruim. Preparar o alimento antecipado e adicionar ele, deixar numa temperatura de armazenamento inadequada, tá? Vai favorecer essa multiplicação de bactérias patogênicas, de micro-organismos patogênicos e vai contaminar ele como um todo. Temos o preparo, então, além desse aquecimento, a contaminação durante esse preparo ou reaquecimento vai fazer com que tenha aí contaminação cruzada, pessoal. E o transporte, tá? Outro ponto importante. Controle higiênico sanitário deve estar presente nessas atividades de transporte, de recebimento, de armazenamento e de preparo. E, né, falar um pouco aí sobre as boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle. Então, o que seria um sistema, o que seria outro? Quando eu falo de boas práticas de fabricação, pessoal, é um conjunto de procedimentos, tá? Então, é um conjunto, não é um procedimento único. De operações, tá? Um conjunto de operacional padronizado que visam garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Então, nós temos um padrão, tá? Quando eu falo de boas práticas de fabricação, é um conjunto de procedimentos. Eu não tenho um procedimento único e eles seguem um padrão. Esse padrão, ele vai garantir essa qualidade higiênico e sanitária dos alimentos. Controle, boas práticas de fabricação, eles vão desde o recebimento da matéria-prima até a expedição do produto final. Então, nós temos um conjunto operacional, tá? Nós temos vários processos que vão minimizar esses erros, que eles vão desde o recebimento até o consumo do produto final. O objetivo clássico das boas práticas de fabricação é reduzir erros, tá? É minimizar essa contaminação dos alimentos e garantir a segurança do consumidor. Então, nós temos um objetivo. Então, quando eu falo de boas práticas de fabricação, eu estou falando de um conjunto de procedimentos que eles andam de mãozinhas dadas para garantir uma qualidade higiênico-sanitária. Vai desde o recebimento até a expedição do produto final. O objetivo é clássico, tá? Garantir aí, no caso, minimizar a contaminação, reduzir essa contaminação e garantir a segurança do consumidor. Já quando eu falo de análise de pontos críticos, né, de perigos e pontos críticos, é um sistema preventivo, tá? Então, que eu vou prevenir algo. Aqui é um conjunto padronizado, tá? Então, é um procedimento de um conjunto de vários processos que garantem a qualidade. Então, eu vou fazer um processo como um todo. Aqui não. Já na análise de perigos e pontos críticos, eu vou prever, tá? Vou fazer um sistema preventivo. Então, ele vai identificar, avaliar e controlar os perigos que podem, tá, pessoal? Então, é antes de tudo. Esses perigos podem comprometer a segurança dos alimentos. Tá? Então, é um sistema aí preventivo que vai identificar, que vai avaliar e vai evitar. Então, o foco nos pontos críticos de controle, que são etapas do processo onde o controle é essencial para prevenir a ocorrência de perigos. Então, se eu consigo prever algo, avaliar aonde que pode ocorrer esse risco, eu vou evitar, tá? Eu vou prevenir e eu vou evitar a ocorrência de um perigo. Então, análise de perigos e pontos críticos de controle, eles vão auxiliar na prevenção, então eu vou estar prevenindo algo de surtos de DTAs. Então, eu previno o surto de doenças transmitidas por alimentos e melhoria
na qualidade dos produtos. Então, eu tenho que seguir os dois, tá? Então, boas práticas de fabricação é um conjunto de operações. Eu tenho um procedimento. Então, tem um conjunto aí de vários procedimentos. Eles são padronizados, tá? Então, eles são padronizados e eles vão garantir. Eu tenho a garantia de um processo higiênico sanitário. Eles vão desde o recebimento até a expedição do produto final. Então, tem um conjunto de operações que vai comigo durante toda a cadeia produtiva. Eles vão minimizar, tá? Então, vão reduzir a contaminação. Já quando eu falo de análise de perigos e pontos críticos, é um sistema preventivo, tá? Então, eu vou prevenir algo, evitar que isso aconteça. Então, se eu estou prevenindo, eu vou garantir que esse alimento seja seguro. Basicamente, eu vou avaliar, eu vou identificar, consequentemente, eu previno. Ele vai auxiliar na redução, na prevenção, para não existir surtos de DTA dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. E por fim, não menos importante, vigilância sanitária, né, pessoal? Então, vigilância sanitária, o objetivo clássico da vigilância, tem o propósito de proteger o consumidor contra ingestão de alimentos nocivos. Então, a vigilância, temos um padrão a seguir. Nós devemos seguir o padrão da vigilância sanitária em qualquer local de alimentação. Tem um amparo legal, tá? Então, com amparo na legislação, tem procurado tornar-se mais abrangente, eficaz e flexível. Tá? Então, flexível aí o bastante para permitir sua implementação. Normas técnicas que acompanham a evolução técnica do serviço. Então, basicamente, quando eu falo de vigilância sanitária, ela é para proteger. Ela vai proteger o consumidor, tá? Ela vai qualquer local que tem alimentação, a vigilância ela chega para fazer essa inspeção, para garantir um alimento seguro. Falar um pouco aí sobre alguns métodos, né, que nós temos de controle, né, que nós já falamos alguns, vamos só entrar um pouquinho mais a fundo. De controle de qualidade. Então, qualidade, pessoal, é aquilo que satisfaz. Que satisfaz quem? O cliente. Então, eu sempre tenho que pensar no meu produto final, no meu cliente. Então, o controle dessa qualidade é a manutenção dos produtos e serviços dentro de limites aceitáveis para o consumidor. Então, tem que estar pensando aí sempre no meu cliente. Com isso, né, para avaliar a qualidade do produto, então eu preciso mensurar os requisitos específicos e o grau, tá, em que o produto satisfaz o cliente. Então, tem que pensar sempre nas normas, nos padrões e especificação. Quando eu falo em qualidade de serviços, então, com relação às unidades de alimentação, com relação às UANs, pessoal. Então, essa qualidade, ela está relacionada à qualidade nutricional e sensorial do alimento. Qualidade higiênico-sanitária e a relação entre o cliente e fornecedor. Tem que levar essa relação, tá? E não posso esquecer do preço. Então, eu tenho qualidade nutricional, eu tenho qualidade sensorial, eu tenho qualidade higiênico-sanitária e a relação cliente-fornecedor, tá? Então, andam de mãos dadas aqui. Quando eu falo de qualidade nutricional, ela é essencial, tá? É a qualidade do alimento. Então, os clientes, eles precisam receber os nutrientes necessários para uma boa saúde. Então, todos os nutrientes adequados, em qualidade, quantidade. Então, isso é uma qualidade nutricional. Sensorial, pessoal, refere-se ao sabor, refere-se ao aroma, refere-se à textura, à aparência do alimento e deve ser agradável ao cliente. Higiênico-sanitária, eu estou relacionando aí a higiene. O alimento a higiene sanitária do alimento ela é essencial para garantir a segurança e prevenir patologias. E tem a relação, tá? A relação cliente-fornecedor. Então, essa relação do cliente e fornecedor, ela é importante para garantir a satisfação do cliente final e a fidelização. Então,
Eu preciso ter essa relação. Então, eu tendo um alimento em qualidade nutricional, com todos os nutrientes adequados, em qualidade sensorial, que eu vou ter o sabor, aroma, a textura, a aparência agradável, a aparência adequada, a aparência do alimento, e garanto um alimento seguro em questão de higiene, essa relação é forte, ela se fortalece, essa relação cliente-fornecedor, tá? Que elas andam aqui juntas. Eu preciso de uma boa relação. Então, ou seja, eu preciso ter um alimento em quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Quando eu falo de boas práticas de fabricação, tá? Que nós já falamos ali um pouco, tá? Sobre essas boas práticas de fabricação que são importantes, que são procedimentos, que eles devem estar numa unidade, tá? Nós estamos falando aí de alguns pontos importantes. Tá? Então, temos termos relevantes que nós temos que levar em consideração, que são os pontos críticos de controle e práticas referentes ao pessoal, tá? Que é o quê? Que é o nosso APPCC, que é os nossos pontos críticos, que eu já falei um pouquinho, que eu tenho que fazer o quê? Evitar, tá? Ele evita que algo ocorra. Eu identifico o perigo e eu vou evitar que ele aconteça. Tá? Então, tem que sempre estar relacionando. Então, eu tenho instalações que eu tenho que levar em conta, que eu tenho que levar em consideração. Essas áreas externas, a planta física, ventilação está adequada, iluminação adequada, controle de pragas, uso e armazenamento aí de produtos químicos, abastecimento de água, encanamento e coleta de lixo. Fluxo, tá? Eu tenho que pensar no fluxo, eu tenho que pensar no layout, eu tenho que pensar no começo, no meio e no fim. Coleta de lixo nunca deve ser próxima do local onde é feito o preparo dessa alimentação. Ventilação e iluminação devem ser adequadas e eu preciso ter o controle de pragas. Se eu evito o controle de pragas, tem 60% aí de evitar riscos de surto de contaminação, ou seja, eu estou implementando um sistema de pontos críticos. Requisitos aí de equipamentos. Então, precisa de uma construção, de uma facilidade de limpeza e manutenção. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Esses equipamentos, no momento da construção, eles devem ser alocados de forma adequada, em locais fáceis, de fácil limpeza e de fácil manutenção. E também eu preciso do controle de produção. Então, a implantação de medidas corretivas e o envolvimento da equipe, porque eu tenho uma equipe, eu não trabalho sozinha, tá? Para o êxito aí, exigindo a obediência de uma série de etapas que devem ser desenvolvidas constantemente e reavaliadas. Tá? Então, eu preciso ter a minha equipe muito bem treinada. Eu preciso implantar medidas corretivas caso necessários e eu preciso ter o envolvimento da equipe. Então, eu preciso fazer o quê, pessoal? O nutricionista, como eu já falei diversas vezes, eu não canso de dizer, ele não pode ser um chefe, ele tem que ser um líder, porque ele não trabalha sozinho. Eu preciso de uma equipe. Essa equipe, ela deve estar envolvida em todo o processo, porque eu preciso, caso, tá? A minha equipe aí ocorra algum deslize nessa equipe, eu tenho algum surto, eu tenho alguma contaminação, eu preciso de medidas preventivas. Só que se a minha equipe não tiver em sintonia, esquece, pessoal, tá? Vocês vão ter decadência nesse serviço. Então, é muito importante vocês aí, futuro nutricionista, pensarem. Nós temos que ser líder e não chefe. Não chegar no local achando que, nossa, eu sou nutricionista, eu me formei, eu estudei para isso, agora eu sou chefe. Agora eu mando em tudo. Não. Sem uma equipe, vocês não vão nem um passo à frente. E legislação sanitária. Tá? Então, nós temos a legislação federal, ela regulamenta medidas de caráter geral que são aplicáveis em todo tipo de indústria. Tá? Então, nós temos RDC 275, que é de 2002, tá? Que nós já falamos bastante nela, que ela tem... O que essa RDC nos faz, pessoal? Ela aprova regulamento técnico, que são o quê? Os nossos POPs, procedimentos operacional padronizados, que são aplicados aí a estabelecimentos
que produzem alimentos. Temos a RDC 216, que é de 2004. O que ela vai regulamentar? Ela dispõe o regulamento técnico de boas práticas para o serviço de alimentação. Temos uma portaria, que é de 1999, que é a CVS número 6, que ela contém critérios básicos para o controle higiênico-sanitário de um estabelecimento. E temos uma portaria de 1993, tá? Que ela obriga a elaboração de um manual de boas práticas de manipulação de alimento. Então, nós temos leis, temos regras. Não fazemos aí algo da nossa cabeça. Nós seguimos uma legislação, pessoal. E o nosso manual de boa prática, tá? O que ele é, pessoal? Temos aí o manual de 1993, tá? Que é um documento indispensável, ele é obrigatório, tá? Ele facilita a gestão desses boas práticas de fabricação, garante essa qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, produzindo e buscando prevenir perigos químicos, físicos e biológicos. Temos os nossos POPs, tá? Que é importante, são procedimentos operacionais padronizados. Que ocorre, pessoal? Nós temos diversos POPs para tudo. Então, para requisito para implantação do nosso sistema, tá? Nosso sistema de pontos críticos. E o nosso sistema de pontos críticos funciona como um plano para minimizar, tá? Como eu já falei, ele vai reduzir, ele vai minimizar os riscos e a presença de micro-organismos patógenos. Ele vai evitar. Os nossos POPs, tá? São obrigatórios. 4 deles são obrigatórios. Higienização e instalação de equipamentos de móveis. Controle integrado de vetores e pragas urbanas e higienização de reservatório de água e higiene e saúde dos manipuladores. Então, 4 são obrigatórios. Nós temos muitos POPs, pessoal. Tá? Então, esses 4 são obrigados. Higienização das instalações, o controle de pragas, a higienização de reservatórios de águas e a higiene dos manipuladores. E falar um pouquinho aí sobre a análise dos critérios de controle e qualidade durante o procedimento. Então, durante todo o procedimento, pessoal, que envolve o estabelecimento de uma alimentação, desde a aquisição até a entrega de refeição para o cliente final, nós temos alguns pontos importantes de qualidade que devem ser seguidos. Primeiro, matérias-primas são fundamentais para a qualidade. Então, prioridade para produtos perecíveis. Tá? Então, no início, eu preciso prioridade. Armazenamento adequado. In natura, armazenado sob refrigeração, perecíveis e não perecíveis, né? Refrigeração ou congelação, o alimento deve ser refrigerado ou congelado, de acordo com a vigilância. E os não perecíveis também têm uma legislação para seguir. Tá? Eles devem ser armazenados da forma adequada. Temos inspeção e controle de qualidade, controle sensorial, controle de higiene, de transporte e armazenamento, organização e rotatividade. Então, pontos que eu tenho que levar em consideração, pessoal. Data de fabricação, tá? É ponto importante aqui. Disposição do controle de armazenamento. Então, os alimentos que estão próximos, né? Você tem uma rotatividade, você utiliza aqueles mais próximos do vencimento e vai fazer essa rotatividade. Integridade das embalagens, tá? Tenho que estar verificando se essas embalagens estão íntegras, estão corretas, estão feitas, a higiene dela está ok. E a qualidade do alimento como um todo. Então, essa embalagem deve ser original, tá? Preciso pensar em integridade da embalagem. Pré-preparo e manipulação, tá? Então, antes do pré-preparo, gente, quando eu falo em pré-preparo, tem que falar em higienização. Então, o pré-preparo merece atenção, porque é o início do todo. Então, esse alimento, eles devem ser higienizados, tá? Eles devem ser higienizados, temperados, cortados, porcionados, selecionados, moídos, enfim, o pré-preparo é o início. Preciso de treinamento e boas práticas. Treinamento é sempre, depende de cada unidade. E manipuladores de alimentos, tá? Então, tudo eu devo levar em consideração. Controle de temperatura, tá? É essencial para garantir segurança.
Então, alimentos quentes, alimentos frios, eu preciso medir essa temperatura. Tá? Quando eu falo de alimentos quentes, pessoal, eles devem ser mantidos em temperaturas quentes. Tá? Então, os alimentos quentes devem ser mantidos a 65 graus ou mais até o momento da distribuição. Os frios, abaixo de 10 graus. E eu preciso ter o controle de temperatura. Então, elas devem ser medidas aí no centro geométrico dos alimentos. Tá? E esse controle é feito constantemente. Distribuição. Então, ela é a última etapa. Tá? Eu já preparei e vou distribuir. Então, eu preciso ter o controle de tempo e controle de temperatura. Tá? Então, chegou, distribuir. Então, preciso pensar nesse controle desse tempo, é uma etapa importante, esses alimentos vão estar dispostos, porém, o controle sob controle de tempo, tá? Em temperatura, para não ocorrer a multiplicação de micro-organismos. Então, eu tenho que pensar nisso, o controle de tempo. Quanto tempo esse alimento vai ficar exposto, consequentemente, temperatura. Tá? Esses alimentos eles são expostos para o consumo imediato, porém, eu preciso ter o controle de temperatura e de tempo para evitar essa contaminação microbiológica. E por fim, né, pessoal, o controle de qualidade, tá, durante o procedimento de produção e distribuição de alimentos, ela é essencial, ela é fundamental para garantir a segurança e a qualidade dos produtos. Então, a aplicação rigorosa dos critérios de controle, desde a aquisição da matéria-prima até a entrega da refeição ao cliente, ao cliente final, ela vai garantir a saúde e a satisfação do consumidor. Tá? Então, tem que pensar desde o início da cadeia de produção, pensar desde a escolha do fornecedor. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu agradeço muito pela atenção de vocês e estou à disposição para qualquer dúvida.